Pessoal, essa vai ser a resolução do segundo exercício da primeira lista que eu passei para vocês no início das aulas não presenciais. O exercício era esse aqui. Escreva um programa que imprime na tela o valor na base 10, na base 8 e na base 16 de uma variável. A variável tem que ser inteira. E o formato tem que ser esse daqui. Base 10, uma tabulação, e o valor. Base 8, uma tabulação e o valor. Base 16, uma tabulação e o valor. Tabulação é um tab para alinhar os três valores aqui. Então vamos fazer esse exercício. Começa sempre que você precisar usar printf, scanf, as funções de entrada e saída básicas, colocando o include stdio.h. Depois cria a sua função principal, int main. Abre chaves. E esse exercício aqui é bem simples, porque na verdade vocês não vão precisar fazer nenhum tipo de conversão. Não vai ter que fazer cálculo. Basicamente o que acontece nesse exercício é que a própria linguagem oferece as especificações de conversão, onde você diz qual que é a base do valor que você quer exibir. E quando você cria um número constante, uma variável, por exemplo, uma variável inteira com um valor constante de 254, que é o que eu preciso ler, o que vai acontecer é, esse número, 254, se ele não tem nenhum outro símbolo aqui antes dele, 0 ou 0x, então ele é um número que já está na base 10. Então agora eu criei uma variável chamada var, ela é inteira e tem o valor de 254. Para concluir o exercício é só imprimir com printf a mesma variável nos três formatos. Então vai ficar assim, base 10, dois pontos, uma tabulação, que é um /t, e %d. E um /n para descer a linha. %d significa que eu quero que este número, que eu vou colocar no final qual é a variável que vai ser injetada aqui, vai ser um número que precisa aparecer demonstrado na base 10. Aí eu desci a linha, agora eu vou colocar base 8, dois pontos, um tab, %O. O %O é a mesma forma que o %D, representa um número, só que dessa vez esse número vai ser representado na base 8. /n, base 16, dois pontos, um tab, %x. O %x, de novo, é para representar um número impresso com printf, só que na base 16. Todos esses valores aqui, %d, %o, %x, são chamadas especificações de conversão e estão lá no material que eu forneci para vocês. Vírgula. Qual a variável eu vou colocar para ser exibida no primeiro valor com % aqui na primeira especificação de conversão? Var. Minúsculo, né? Porque nossa variável é minúscula. Qual é a segunda? Lembrando que var é 254 na base 10. Que vai para o %O. O mesmo var, porque esses três números serão o mesmo número, eles só estão representados em bases diferentes. E para a terceira, na base 16, de novo, o mesmo var. Então, termina com um ponto e vírgula, executa para ver o que aconteceu.
funcionou, só que não ficou alinhado do jeito que a gente esperava, porque o base 8 aqui é um valor menor e acabou não ficando perfeitamente alinhado. O que a gente pode fazer para compensar isso é colocar 2 tabs no base 8. Então bota mais um /t e agora está alinhadinho e os valores fecharam com o pedido no exercício. Tá feito o primeiro exercício então. Vamos fazer na verdade esse era o segundo. Vamos fazer também o terceiro exercício da lista, primeira lista. O terceiro exercício dizia o seguinte: escreva um programa que lê o valor da temperatura em Celsius, converte para Kelvin e imprime o resultado. E tem que aparecer nessa formatação aqui. E aí eu ofereci a fórmula de conversão de temperatura, onde temperatura em Celsius é Kelvin menos 273. Só que o que a gente quer é o contrário, né? É temperatura em Kelvin, já que a conversão é para Kelvin. E aí vai ficar temperatura em Kelvin, é temperatura em Celsius, mais 273. Lembre-se desse detalhe. Para resolver esse exercício, vai ser tão simples quanto o outro. O que a gente vai fazer? Vai colocar o include stdio.h, criar a função principal, e aqui dentro eu vou criar uma variável que precisa ser tipo double, conforme o exercício pediu. Então, double temp_c, temperatura original em Celsius, e ela vai ser menos 30, já que a nossa conversão é para menos 30, conforme o exercício. E agora é só imprimir printf, e aí no printf a gente escreve temperatura em graus Celsius igual a %, ponto 2f. Por quê? %f é uma forma de representar um número tipo double dentro do printf. Só que eu preciso limitar para 2 casas depois da vírgula, para bater com o que estava na especificação do exercício. Então, vai ficar %, ponto 2, o ponto 2 indica 2 casas depois da vírgula, f. Ponto, que é esse ponto aqui. Depois, temperatura equivalente em Kelvin. 2 pontos. Mesma coisa, %, ponto 2, f. Agora, o argumento. Qual a variável, qual a expressão que vai gerar o valor para entrar no primeiro %, ponto 2, f? É o próprio temp_c, já que o primeiro valor é temp_c. O segundo valor vai ser a nossa fórmula. E a nossa fórmula é temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273,15. Lembrando que aqui não vai entrar igual, não vai entrar nada, porque eu não estou criando uma nova variável só para temperatura em Kelvin, e sim calculando diretamente dentro do printf a expressão e o resultado dela, como ela é a segunda expressão, vai ser injetado diretamente aqui na segunda especificação de conversão. Ponto e vírgula, roda o programa e tá aqui, ó, temperatura em graus Celsius, menos 30, temperatura equivalente em Kelvin, 243,15. Então,
Isso é tudo para os 2 exercícios relativamente complexos aí da primeira lista. O primeiro exercício da primeira lista eu não mostrei nessa aula porque já tem no outro vídeo um exemplo de aplicação dele. Até mais.